Cangaceiro. Está no ar o 7º podcast do Cangaceiros da Bola. Eu sou Almir Cunha, o Curisco, e hoje no programa iremos abordar a reta final dos times nordestinos na Série B. Estou dividindo uma bancada com o Antônio Gabriel, o Arvoredo, e o João Vitor, mais conhecido como Ferrugem. Antônio, muito bem-vindo. Arvoredo! Valeu, Almir, valeu, João. Hoje a gente vai debater essa Série B que tá faltando agora 10 rodadas, né, pro final. Sem contar com a 29ª que já começou ontem com Santa Cruz e também com o Ceará. Mas é esse o tema central do programa. A Série B é que concentra o maior número de nordestinos nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro. São 8 times. E eu acho que o meu destaque inicial vai para a equipe do ABC, né? Que ABC de Natal, que tem um número impressionante, Almir. Não conseguiu vencer ainda diante dos seus torcedores, diante da torcida lá em Natal, seja no Frasqueirão, na Arena das Dunas, em todo o campeonato. As 4 vitórias que o ABC conquistou foram longe fora de sua de casa. torcida, justamente, fora de casa. Fala aí, João. Bem-vindo, cara. Ferrugem! Um abraço ao Almir, abraço Antônio. Já Antônio falando nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro da Série B, eu queria dar um destaque aqui pro Ceará, né? Que perdeu ontem pro Luverdense de 1-0 e agora se complicou de vez na zona de rebaixamento aí. Depois do jogo, demitiu o técnico Marcelo Cabo e hoje já foi anunciado o técnico Lisca, ex-náutico, para ver se tem 9 rodadas aí restantes pro Ceará para ele tentar fazer um milagre aí e levantar o Ceará, fugir da zona de rebaixamento. Pois é, vamos começar pela parte de baixo para cima da tabela, falando do ABC, né? A situação do ABC é muito, muito ruim. São 23 pontos somados em 28 jogos, apenas 4 vitórias, como você disse, Antônio, e todas elas fora de casa. E tá complicada a situação, né, Antônio, do ABC? Pois é, tá complicado, viu, Almir? O ABC ocupa hoje a 18ª colocação, não é isso? Isso. 18ª 19ª colocação. 19ª, exatamente, eu tava confundindo em relação a isso. O ABC ocupa a 19ª colocação. Foram 13 derrotas. 13 derrotas. E como eu falei, um dado muito interessante. As 4 vitórias do recorde do ABC nos 28 jogos foram, só para deixar claro, 4 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 27,4%. As 4 vitórias conquistadas foram longe de Natal. É difícil a gente conseguir ver um time de futebol que numa competição longa, de tiro longo como o Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, não consiga aproveitar o fator casa em momento algum. Não é que o ABC é o pior mandante da Série B. O ABC praticamente não mandou jogos na Série B. Pois é. Não aproveitou o fator casa, não teve apoio do torcedor, acho que esse não é uma desculpa válida. Alguma coisa aconteceu com esse time do ABC, foge até os comentários, foge até a lógica, diria, do futebol. Eu vi uma entrevista com o Dalpozo e ele dizia isso. A gente não tem como explicar o que acontece quando joga em casa, porque nós fizemos grandes jogos fora dos nossos domínios e conseguimos desempenhar um bom papel, vencer jogos. Jogamos contra o Náutico, ele falando na entrevista ao lance final. Foi 3-3, foi uma das melhores partidas da Série B, esse jogo. O Náutico sempre colocando um gol à frente e o ABC encostando, mas é inexplicável a situação do ABC. Exatamente, assim, o Dalpozo, que foi técnico do ABC até outro dia, hoje ele já tá no Náutico, né? Mas é inexplicável, foge da lógica do futebol você ter um time, né, João, que não consegue de maneira nenhuma aproveitar o fator casa. O fator casa que é o grande diferencial dessa Série B, que para todos os clubes fazerem uma boa campanha, o fator casa é o principal. Sempre ganhar um em casa, empatar fora, buscar uma vitóriazinha. Mas o ABC é incrível mesmo, como não consegue aproveitar os jogos em casa. Pois é, rapaz. E mais um dado, Almir, a questão de que o ABC já tá com 95% de chance de rebaixamento. É brincadeira. É brincadeira. É complicado. Se continuar desse jeito, dificilmente escapa, né? Um fator interessante a ser colocado nessa discussão do ABC é as 4 mudanças de treinadores durante o campeonato. Foi Roberto Fonseca, Josué Teixeira, Gilmar Dalpozo, hoje que está no Náutico, e um conhecido de Pernambuco, Hélio dos Anjos. Está lá trabalhando, vendo que se reverte a situação do ABC, mas a situação é crítica. Hélio dos Anjos é conhecido do Nordeste, já dirigiu a América de Natal, clubes pontuais, assim. Mas eu acho difícil, assim, sinceramente a gente pode estar até queimando a língua aqui,
Mas eu, sinceramente, acho difícil a recuperação do ABC. Infelizmente, vai ser um clube da região que vai disputar, provavelmente, a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos pular agora para outro estado, né? Vamos para o Ceará, falar do campeão do Nordeste, mas com a situação terrível também. O Ceará está com 26 pontos em 28 jogos, um aproveitamento de 29,9%. Foram 29 gols marcados e 44 sofridos. Também sofreu com as 4 mudanças de técnicos. João Vitor, qual é a sua análise para o Ceará? Vê bem, amigo. O Ceará começou... Antes de começar o campeonato, saíram algumas pesquisas aí apontando o Ceará como principal concorrente, o favorito para tanto o título quanto o acesso à Série A, né? Acesso à Série A. Só que no decorrer do campeonato foram saindo alguns jogadores, algumas peças muito importantes do time, e aí o time foi perdendo qualidade normalmente. Mas o Ceará tem 26 pontos em 29 rodadas disputadas. E aqui, numa pesquisa que eu trouxe aqui, para fugir do rebaixamento, os matemáticos dizem que precisam de 45 pontos para ter essa possibilidade de fugir do rebaixamento. E aí, para isso, o Ceará, nos 9 jogos que faltam, precisa fazer 19 pontos para se livrar do rebaixamento. Aí eu acho difícil, né? Um clube que fez 26 e 29 rodadas, fazer 19 em 9. Aí eu acho que o Ceará não tem jeito. E aí, Antônio, o que é que você me diz? E assim, vale salientar, além do que o João Vitor falou, é muito importante isso daí, o Ceará foi um dos times que mais tomou gol nessa Série B, foram 44 gols sofridos, uma média de 1,5 por jogo, e apenas 29 marcados, o número exato da quantidade de rodadas. Portanto, a gente pode dizer que foi um gol por jogo da equipe do Ceará. Complicado demais essa situação. E o que eu chamo a atenção é a projeção das próximas 10 rodadas da equipe do Ceará, que vai enfrentar o Botafogo fora de casa, o Criciúma fora de casa, 2 jogos chatíssimos, o Boa Esporte em casa, que até dá uma margem de vitória. Aí vem 3 partidas que são contra adversários diretos na briga contra o rebaixamento, que é o Mojimirim, o ABC e o Bragantino. Depois pega o Vitória fora de casa, o América Mineiro fora de casa e o Macaé finalmente lá na Arena Castelão. É complicada a vida do Ceará, complicada a vida do técnico Lisca, que chegou de bombeiro aí pra essa situação. E tem vamos dizer assim, uma chance de rebaixamento já de quase 70%, 68%. Surpreendeu a todos nós essa campanha do Vozão. Como você falou, Almi, e como o João Vitor também reiterou, era o favorito de muitos a conquistar uma vaga aí pra Série A do próximo ano, mas decepcionou bastante. Pois é. Agora, subindo um pouquinho na tabela, vamos para o CRB, o Alvirrubro das Alagoas. É uma situação, né, subindo confortável, um pouquinho, mas não tão muito, né? É aquele que não incomoda, não sobe, não desce, tá ali, fazendo trabalho, Mazola Júnior. E aí, João? CRB fazendo até uma campanha razoável, digamos, né? Razoável, não. Sinceramente, eu esperava que o CRB fosse lutar para não cair. Até corre um riscozinho de cair, mas eu acho que o CRB consegue se figurar aí no meio da tabela, como você disse, fazer uma campanha razoável. Já diria, João, a revista Placar, um tempo atrás, fazia o prognóstico dos campeonatos, tanto brasileiro, Série A e Série B. E ele tinha um carimbo, dizia favorito ao título, favorito ao rebaixamento e mero figurante. Mero figurante cai muito bem para a questão do time do CRB, não tirando o merecimento da equipe. Fazia muito tempo que a Alagoas... Aliás, tinha o Asa, né? Mas fazia muito tempo que a Alagoas não conseguia manter uma equipe numa das 2 principais divisões do Campeonato Brasileiro. E o CRB, que acredito eu, o time que tem mais história no estado, um dos clubes mais antigos do estado de Alagoas, consegue se manter e, quem sabe, fazer um projeto aí futuro para conseguir uma vaga na Série A nos próximos anos. Eu acredito hoje o CRB, tem 37 pontos, né? 10 vitórias, 7 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 44%. O João falou que são 45 pontos, né, João? 45. Eu acho que chega. Dá pra ficar muito tranquilo. Tem apenas 1% Quando você fala chega... Chega, aliás, fica na primeira, fica na Série B, certo. Exatamente. Tem apenas 1% de chance de rebaixamento. Eu acho... E vem de uma sequência boa, interessante aqui. Os últimos 5 jogos do ABC foram 2 empates, 1 vitória, outro empate e outra vitória. Então o time tá organizado. O Mazola Júnior deve ter encontrado o esquema tático ideal para montar a sua equipe. E vem fazendo um campeonato razoável.
para projetar, quem sabe, no ano que vem, com melhor planejamento, um acesso ou melhores posições? Eu diria acima da expectativa, né, João? Porque com certeza. o CRB, pelo elenco que tem e tal, como é um dos, digamos assim, novatos dessa Série B, não diria novato, já disputou outras vezes, mas o novato dessa nova era, digamos assim, da Série B, tá conseguindo um bom trabalho. E o fator casa, que justamente que a gente tinha falado no ABC, no CRB aqui é importantíssimo, porque quando joga lá no Rei Pelé, dificilmente vacila alguma vez e consegue geralmente os 3 pontos. Realmente. Saindo um pouquinho de Alagoas, partindo para Pernambuco. Vamos falar agora um pouquinho do Náutico, Antônio. Pois é, o Náutico que tem 12 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, aproveitamento de 51,2%. Teve a última derrota lá na 25ª rodada, na estreia do técnico Gilmar Dalpozo. E só teve uma alteração de técnico, que foi o Lisca, justamente pelo Gilmar, que a gente já citou aqui como técnico do ABC. E vejo como uma troca positiva. É muito difícil a gente arriscar mudar o comando técnico da equipe ao longo do campeonato, mas o Náutico eu acho que teve, digamos assim, tanto sorte como competência do treinador. Ele conseguiu achar um esquema tático, isso ficou evidente na partida diante do ABC. Exatamente, na última partida foi 3-0 pro Náutico. 3-1. 3-1 pro Náutico, exatamente. Não, 3-0. 3-0. Foi 3-0. Contra o ABC. Contra o ABC foi 3-0. Desculpe, 3-0. Exatamente. E botando o Bergson para jogar um pouco mais como meio campo, ao lado do Rogerinho, abrindo o Yutinho na esquerda, Daniel Moraes como o atacante de referência, né, João? E eu acho que o Náutico fez uma troca certa, acertou, porque ao trocar o Lisca pelo Gilmar Dalpozo, já o Lisca não estava conseguindo mais dar um esquema, a equipe já não estava conseguindo mais Ele próprio confessou, né, Ele João? próprio confessou, um pouco antes de anunciar sua demissão, de ter sido demitido, depois do jogo, aquele jogo contra o Ceará, ele confessou que não estava conseguindo mais achar um esquema ideal para o time, e aí eu acho que já foi uma despedida dele, né? Tanto que o próprio Lisca, Almir, conseguiu deixar o Náutico numa posição, ao longo de sua passagem pelo clube na Série B, como o melhor mandante da competição em algum momento, com quase 90% de aproveitamento. E continua entre os melhores, né? Continua entre os melhores, mas depois que essa meta foi batida, digamos assim, depois que o Náutico se isolou entre os melhores mandantes, coincidentemente, caiu de produção. Vieram inúmeros empates, aquela goleada para Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, coisas que foram desgastando a imagem do Lisca, que tinha um trabalho desde o começo do certame de 2015. O Náutico tem uma sequência aí, João, que eu queria destacar. Pegar o Oeste, pelo menos essas 3 primeiras rodadas que estão sucedendo aí ao que o Náutico vai jogar. O Oeste fora de casa, né? O Mojimirim em casa e o Santa Cruz fora, mais pertinho de casa, no Arruda. São 3 jogos que, na minha opinião, são decisivos para o decorrer do restante dessas rodadas. E também depois do jogo contra o Santa, né? Que encara já basta o Santa, que é o adversário direto. Depois encara o Botafogo aqui na Arena Pernambuco, outro líder do campeonato, confronto direto. E depois encara o Vitória fora. Aí é pedreira pro Timbu. A questão é que assim, João, concordo contigo e com o Almir também. Mas o Náutico, o goleiro Júlio César, inclusive em entrevista semana passada, falou que a meta do elenco era conquistar a vitória para cima da ABC, meta concluída, para cima do Oeste, fora de casa, e para cima do Mojimirim. O Náutico vencendo essas 3 partidas, já venceu uma. Vencendo agora do Oeste fora e do Mojimirim em casa, dá uma injeção muito grande na campanha do Náutico. Com certeza. Porque você conseguir 9 pontos em 3 rodadas, nas últimas 10 rodadas do campeonato, buscando uma vaga no G4, hoje o Náutico tem apenas 10% de chance de acesso, é fundamental. É fundamental tanto para, entre aspas, botar um medo no adversário, se é que isso de fato existe na tabela, e tanto para levantar a moral do time. Pois é, já vem com 2 vitórias seguidas, né? Com o Paysandu e ABC. E vai ser importantíssimo essas rodadas. O Oeste e o Mojimirim são adversários basicamente, vamos dizer, fáceis, será que seria a palavra? Não sei. Mas mais confortáveis, né? De se enfrentar. O Oeste e o Mojimirim. Eu já diria um amigo meu, abusando da licença poética, vencíveis. Adversários vencíveis. Totalmente vencíveis. O Oeste e o Mojimirim. Aí pega o Santa Cruz fora de casa, como você falou, no Arruda, que é um pouco mais fácil. Aí depois vem a pauleira, né, João? Aí complica contra o Botafogo Vitória, que também, se vencer o Oeste, vencer o Mojimirim e não fizer sua parte nesses 3 jogos,
também não vai adiantar muita coisa, né? Tem também que buscar pelo menos um empatezinho contra o Santa, ganhar em casa do Botafogo, para dar sequência aí, né, na busca pelo acesso. Joga toda a gordura no lixo, né? Passando agora para os que estão ali na porteira, né? Como diz, na portaria, batendo dizendo que eu quero entrar aqui. Vamos falar um pouquinho do Sampaio Corrêa, né? Da Bolívia querida, que está em sétimo colocado tá na sétima colocação com 45 pontos. E aí, João? Digamos, não sei se, pelo menos eu não esperava o Sampaio Corrêa ali brigando como está, né? Eu esperava mais também pelo meio da tabela, junto com o CRB, cima, né? Junto com o CRB. Mas o Sampaio Corrêa surpreendeu aí, tá brigando, já esteve algumas rodadas. Tá na sétima colocação agora, já esteve dentro do G4, já esteve na quinta posição mais perto. Mas o Sampaio Corrêa, grande concorrente aí, 12 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento belíssimo. E também tem um jogo agora, né, contra o Botafogo em casa, que também é ótima oportunidade, já que o Sampaio Corrêa também aproveita muito bem o fator casa do uso do estádio do Castelão, né? E vai ser um grande jogo aí contra o Botafogo. Ô Antônio, e queria te fazer uma pergunta, o fator de não trocar de técnico desde o início da competição, você acha que é um dos sucessos dessa equipe? Pois é, rapaz, deixar o cara trabalhar, né? Eu diria não, na verdade, e também não é uma coincidência. As duas equipes que mais trocaram de técnicos, as duas equipes nordestinas que mais trocaram de técnicos na Série B, tanto o ABC como o Ceará, hoje figuram a briga para não cair para a terceira divisão. Não diria que isso é coincidência, isso é a questão do que a gente já falou, inclusive no podcast passado, da questão do projeto que tem que haver no clube de futebol. O Sampaio Corrêa tem o Léo Condé desde o começo da competição. O Léo Condé é aquele cara que trabalhou na Caldense, no Campeonato Mineiro, conseguiu chegar até a final, uma campanha fantástica. Campanha, né? Exatamente. E deram a oportunidade para ele no Sampaio, na segunda divisão. Ele vem dando conta do recado pra caramba. Uma campanha belíssima, como o João falou, para uma equipe extremamente subestimada nessa Série B. E ficaria muito feliz, de verdade, viu, Almir? Ver o Sampaio Corrêa na Série A do próximo ano. Quem sabe, tem 36% de chance de uma vaga no G4. Pois é, eu acho que o futebol nordestino precisa desse fortalecimento, dessa questão de identidade, né? Acabar com essa história de torcer para time do Sul e de sacar o mesmo valor que os times nordestinos têm com sua tradição, com sua camisa, com sua torcida. E aí, João? E tem grande chance de pelo menos 3 times nordestinos conseguirem acesso para a Série A, né? Porque digamos que o Botafogo já está praticamente certo. Aí, as outras vagas brigam o Vitória, o Paysandu, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Bahia, Náutico. E aí o Nordeste muito forte nessa Série B, como já era de se esperar. Tá precisando, né, João? Só o Sport lá não tá dando... Tá precisando subir mais... Imagine subir mais 3 times do Nordeste aí pra Série A, ia ficar Seria muito interessante. Qual é a sequência, Antônio, do Sampaio Corrêa? Sampaio Corrêa enfrenta o Botafogo no Castelão, Castelão de São Luís. Botafogo no Castelão, Luverdense fora de casa, Boa Esporte fora de casa, recebe o Paysandu, sai para jogar contra o ABC, que não deve ser uma coisa tão difícil, né? Já que o ABC não consegue ganhar dentro de casa. O Oeste em casa, o Atlético Goianiense em casa, o Bragantino fora, CRB fora e fecha a Série B 2015 contra o Paraná diante de sua torcida. Eu vejo como uma projeção 10 rodadas que podem favorecer a equipe do Sampaio Corrêa. Tem time para ganhar em jogos pontuais aqui, por exemplo, contra a Luverdense fora, o Boa Esporte fora, o próprio Oeste em casa, o Atlético Goianiense também. Pois é, tem aqui, eu tô visualizando aqui adversários complicados, o Botafogo, né? O Paysandu, adversário difícil. No mais, Atlético Goianiense, Oeste, o Sampaio tem time pra... esses adversários vencíveis, como o Antônio disse, fazer sua parte nesses adversários e comprovar a vitória e buscar nesses jogos difíceis alguns pontinhos aí, beliscar alguma coisa. Sem falar no ânimo do time, né? Que eu acredito eu que a equipe do técnico Léo Condé, o Sampaio Corrêa, tá naquela animação, porque é uma possibilidade muito boa de conquistar uma vaga no G4 e disputar a Série A do próximo ano. Seria fantástico não só ver mais um representante do Nordeste, ver um novo representante do Nordeste na Série A e um representante de um estado diferente, que é o Maranhão, né? Estado diferente assim, que não figura tanto no futebol nacional. Tradição não. Exatamente, seria bem bacana. Pois é, pulando agora do Maranhão para a terra de Caetano Veloso e de Gilberto Gil, vamos falar um pouquinho do Bahia, o 5º colocado dessa Série B. Pois é, rapaz, o Bahia que caiu um pouco de produção nos últimos jogos, o que a gente até conversava fora do Alme,
que vacilou bastante na questão dos empates, né? O Bahia tem um recorde de 12 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, aproveitamento de 56%. E você tem um dado, né, Almir, sobre... Foram 3 empates. Foram 3 empates seguidos nessas 3 últimas rodadas. Empatou com o Ceará em 2-2 na 26ª, empatou com o Luverdense na 27ª empatou com o Sampaio Corrêa na 26ª e com o Luverdense na 28ª. Exatamente. Aí que vem que o Bahia tá... Curiosamente, o Bahia tá a 5 jogos sem perder, mas também a 3 jogos sem ganhar, né? Que vem 3 jogos de empate. Pra quem quer subir, não tá demonstrando... Um clube que quer subir não pode vacilar desse jeito, né? Pois é. De maneira nenhuma. Eu acho que os últimos 5 jogos do Bahia foram, como você falou, 2 vitórias e 3 empates, né? As chances de G4, 43% ainda é muito grande, mas eu acredito que o Bahia tem uma oportunidade de jogar a Série A, Almir, pelo elenco que tem. Porque o time do Bahia é muito bom. Tem qualidade. Tem qualidade. Tem o Max Biancucci, tem o Chiesa, tem o Souza, jogadores que a gente sabe que fazem a diferença numa partida pontual, assim. É um dos melhores elencos entre os nordestinos e da Série B 2015, por que não? Concordo. Eu acho que o Bahia tem chance pela qualidade do elenco, mas nas últimas rodadas não vem merecendo, né? E falando aqui listar aqui os 3 próximos jogos do Bahia, o próximo jogo, que vai ser um jogo importantíssimo e talvez o melhor jogo da rodada dessa Série B, o clássico contra o Vitória. Bavi, né? O Bavi, lá na Arena Fonte Nova. Depois a Bahia sai para jogar fora contra o Paysandu, outro jogo importantíssimo. E aí sai para jogar também contra o Oeste, fora de casa. E aí acho que um jogo pro Bahia consegue uma vitória aí, mas nesses 2 próximos jogos contra o Vitória e Paysandu vai ser fundamental. Esse clássico aí, além de ter a mística, né? É um jogo de 6 pontos, que tá os dois querendo figurar no cenário nacional, participando da Série A de 2016. E é um jogo muito importante pro Bahia. E o empate não vai favorecer nenhum dos dois, né? Os dois vão pra cima buscar a vitória, porque um empate não vai ser muito bom pros dois. Eu diria até que é um jogo não de 6, de 9. Eu botaria 3 pontos a mais só por causa do clássico. É verdade. Mas assim, nas próximas 10 rodadas, o Bahia enfrenta o Vitória, o Paysandu, não nessa ordem, mas enfrenta o Vitória, o Paysandu, o Botafogo, o Santa Cruz e o Náutico. São 5 adversários nas próximas 10 rodadas que estão brigando também por uma vaga no G4. São confrontos diretos nas próximas 10 rodadas. O Bahia, mantendo esse ritmo de empates, não vai conseguir muita coisa nessa Série B. De verdade. Mas pode sim se desenrolar. Tem porcentagem grande ainda, como eu falei, 43% de chance, para conseguir uma vaguinha na Série A 2016. Tô fazendo as contas aqui, são 4 confrontos diretos nos 10 jogos. Exato. O Bahia. O Bahia, né? Sim. Pega o Vitória, pega o Botafogo, pega o Santa Cruz e pega o Náutico. E o Paysandu também. E o Paysandu, E o Paysandu também, exatamente. Complicadíssima a sequência do 5 Bahia. jogos decisivos em 10 jogadas. rodadas. De 10, exatamente. É complicado. Em compensação, no meio tem o Oeste, tem o Criciúma, tem o ABC, o Atlético Goianiense e um Boa Esporte, que podem fazer a diferença, né? Que podem criar uma certa gordura, apesar de que, venhamos e convenhamos, né? Na reta final do campeonato tem essa de gordura não. É fazer ponto e ir pra cima. É verdade. Vamos falar agora do Santinha, o mais querido. Será? Vamos ver aí. O Santa Cruz é o 3º colocado, vem numa ascensão meteórica, né? Podemos dizer assim, sem exagero da palavra. 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de 55,2%. E aí, Antônio? Rapaz, é incrível o que o técnico Marcelo Martelotti fez com o Santa Cruz no começo da Série B. Ele tirou o time da 18ª colocação, lá nas primeiras rodadas, na 8ª rodada, se eu não me engano, salvo engano aqui, 8ª rodada, e levou hoje para a 3ª colocação, mesmo que seja provisória, né? Da era Martelotti, desde que ele começou, o Santa Cruz é o líder da competição. Exatamente. Em número de pontos. É incrível. E é o melhor mandante, né? Assumiu o lugar do Náutico. Um cara que sabe trabalhar com elenco reduzido, como o Almeida já havia falado. Ele sabe trabalhar com um elenco que não tem, o Santa não tem. Tipo, tem o Grafite agora, tem algumas peças importantes, mas é um time limitado. Mas ele sabe encaixar o time, um time bastante limitado, já é acostumado a essa situação e tá trabalhando bem aí. E faz o Santa 5 rodadas sem perder e tem 34% de chance de chegar aí ao G4. Para um time que
que é uma vaga no G4 na Série A 2016, nos últimos 5 jogos, ter 4 vitórias e um empate, é um absurdo. Excelente. É excelente, é realmente fantástico. Venceu ontem o Bragantino por 3-1 na Arruda, com propriedade, jogando bem, certo? Com o João Paulo fazendo a partida muito boa. O primeiro tempo meio afobado, né, meio Antônio? afobado, é verdade. Perdendo alguns gols e tal. Grafite não fez uma boa partida, mas quando o time tá encaixado, tudo dá certo. Até levou um sustinho, cara, quando o Alemão foi expulso e o Bragantino fez 2-1. Isso é mais um fator relevante, João, porque você perde, você tá com 2-0 no placar, perde um zagueiro, toma um 2-1, o Santa Cruz ainda foi lá e fez outro. Pois é. Você vê como o time tá encaixado, como o time tá motivado pra buscar esse acesso. Mostrando os times de fechar e exatamente. São 45% de chance de uma vaga no G4. Para um time, repito, que começou com a perspectiva de fugir do rebaixamento com o técnico Ricardinho, na 18ª colocação, rapaz, diria que esse Martelotti mudou a vida do Santa Cruz em 2015. Mudou. O Santa Cruz estava na mesma situação do Ceará, né? Exatamente. No começo do campeonato. Os dois ali, na zona de rebaixamento, o Santa Cruz trocou de técnico, o Martelotti conseguiu a ascensão, já o Ceará ficou por lá. E eu friso a questão mais uma vez, que não é pauta, não é tema do programa, mas não tem como não falar, é a mudança de técnico. Mudou apenas uma vez. Planejamento do clube, né? Planejamento do clube. O presidente está demonstrando ser um cara bem interessado, esforçado, trouxe grafite, fez uma campanha de marketing, chamou a torcida. Fantástica. Santa Cruz, para mim, é um dos fortes candidatos a subir para a Série A. Eu concordo com você. Seria legal ver o Santa Cruz de novo na Série A. Depois de tanto por tudo tempo, que passou, né? Depois de tantos anos na Série D, Série C, passando por tudo aquilo, torcedor que não merece. Torcedor firme, junto com o time. Torcedor que não merece esse tipo de situação. Seria bastante legal. Santa Cruz, que tem 48 pontos hoje, 14 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Como você falou, um aproveitamento de 55,2%. Fantástica a campanha de Santa Cruz, principalmente esse gás que ele deu na reta final. Vamos ver se mantém, né? Tem uma sequência boa, uma projeção boa, digamos assim. Pois é, o Santa Cruz pega o CRB fora de casa, exato. O Náutico em casa, Atlético Goianiense fora, Criciúma em casa, depois pega o Bahia, confronto direto fora de casa, jogo super difícil, Oeste em casa, Botafogo fora, Mogi Mirim fora e Vitória para fechar em casa. Agora eu diria uma coisa também, se o Santa Cruz conseguir um acesso, não é nem pelo histórico, o Santa Cruz é um time que só vai na marra, não. É pela situação mesmo. Se o Santa Cruz conseguir o acesso, vão ser nas últimas rodadas. Vai ser aquela coisa pra matar o torcedor do coração. Como sempre é assim, né? Até porque o campeonato não tá essas coisas de os candidatos do G4 ficar definidos antecipadamente, com rodadas sobrando. Tá bastante acirrado aí. Acho que só o Botafogo. Tá um pouquinho mais solto, vai garantir sua vaga com certeza. Mas as outras 3 posições são extremamente indefinidas, os clubes estão muito próximos. Você vê, o Vitória tem 49 pontos, o Santa Cruz tem 48, o Sampaio já tem 45 e tá na 7ª colocação, tem o Náutico com 43. O Bahia 47. Exatamente, tudo muito próximo mesmo. Vamos fechar o Santa Cruz e falar agora do Vitória da Bahia, né? O Vitória que vem com 49 pontos em 28 jogos, um aproveitamento de 58,3%. Mudou de treinador também apenas uma vez. Claudinei Oliveira, veio Wagner Mancini. E aí, João, o que é que você acha do Vitória? O Vitória também, campanha excelente. Muito boa a campanha do Vitória, que vem a 5 jogos também sem perder, com 4 vitórias e 1 empate. E 76% de chance de chegar aí conseguir essa vaga no G4. Ótimo trabalho de Wagner Mancini também, que conseguiu o elenco do Vitória bastante limitado, só tem algumas peças ali como o Escudeiro, que se assemelha com o Santa Cruz, né? Também. Essa semelhança, os times nordestinos têm essa semelhança, né? De todos terem um elenco limitado, mas com bastante encaixado, com bastante planejamento. E o Vitória aí tá conseguindo uma bela campanha. Destaco, Almir e João, a questão dos gols sofridos pelo Vitória. Foram apenas 27. Se o Ceará supera e muito o número de rodadas por gol, de gols sofridos por rodada, o Vitória é uma média muito abaixo, é quase menos de um gol por jogo, e marcou 43 nessa Série B 2015. Eu acho que é um time que tem muito potencial,
É um time que, de verdade, caiu um pouquinho de produção no meio do campeonato, deixou espaço para o Paysandu ascender um pouco mais, mas é um time que voltou com tudo, venceu inclusive o próprio Paysandu por 3-1 na última rodada. De fato, o Wagner Mancini, muito subestimado, muito criticado por inúmeras torcidas, vem conseguindo fazer um trabalho excelente com o Vitória, vem conseguindo botar o Vitória na Série A, que eu acho que é um clube, independente do seu estado, eu acho que é um clube na região que deve figurar de verdade, deve representar o futebol nordestino na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um destaque que eu dou pro Vitória é uma sequência das 10, as 3 consequentes que estão por vir, é sem sair do estado da Bahia, né? Vai jogar com o Bahia na Fonte Nova, pega o Boa Esporte em casa no sábado 10 de outubro e o Paraná em casa dia 16 de outubro. Então dá para trabalhar aí nesses 3 jogos bem, sem viajar, que é um desgaste, é um fator que a gente pode colocar em consideração. Com o clássico, dependendo do resultado do clássico, pega o Boa Esporte e o Paraná, 2 times sem pretensões algumas. Em casa. Em casa, dependendo do resultado. Então, assim, o Vitória também é um time, para mim, que tem fortes chances de figurar no G4 até o final do campeonato e participar da Série A do ano que vem. Mesmo caso não consiga uma vitória sobre o Bahia, contra o Boa Esporte e contra o Paraná, conseguindo essas 2 vitórias seguidamente, já dá para o time chegar novamente entre os primeiros. Ah, sim, é justamente isso que eu ia falar. As próximas 3 rodadas do Vitória, aliás, contando com a vitória para cima do Paysandu na última rodada, eu acho possível a equipe leonina ganhar do Bahia na Fonte Nova, por mais que seja um clássico, porque tá embalado esse time do Vitória, tá muito encaixado. Quando a equipe tá encaixada, meu amigo, como você mesmo falou, homem, dá pra ganhar do Bahia na Fonte Nova, dá pra ganhar do Boa Esporte, aliás, dá e muito pra ganhar do Boa Esporte no Barradão, e dá e muito também pra ganhar do Paraná. No caso, seria uma injeção de 12 pontos seguidos no Vitória na reta final do Campeonato Brasileiro Série B. Fundamental, de verdade. Não estipulo como meta e não acho que isso vá acontecer. Eu acho muito provável. Eu não dou certeza. Com essas 3 vitórias, o Vitória já iria para 61 pontos, que já chegaria bem perto, próximo da marca que os matemáticos dizem para pontuação para subir, com 62 pontos. Nos últimos 2 anos, quem fez 62 pontos conseguiu subir, e caso o Vitória consiga essas 3 vitórias seguidas, fica com 61 e fica bem perto aí do acesso. Exatamente, é uma equipe forte, é um nordestino que é um nordestino que eu cravo na Série A próximo ano, é o Vitória. Meus amigos, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, foi muito bom esse programa, debater sobre os times nordestinos, mas agora também eu queria colocar vocês numa situação meio complicada, quero saber de cada um, 10 rodadas para acabar o campeonato, quem sobe, quem desce e quem permanece. Na verdade, quem vai pra Série A e quem vai pra Série C, na opinião de vocês? Vamos lá. Eu cravo aí o Botafogo na Série A. E os outros 3, eu colocaria o Vitória, pela belíssima campanha. Eu acho também que o Paysandu, pela campanha que está fazendo, principalmente em casa, também consegue essa vaga na Série A. E aí a 4ª posição fica embolado entre o Santa Cruz e o Bahia, que aí acho que nas últimas rodadas que irá definir esse G4 da competição, que eu cravo Botafogo, Paysandu, Vitória e aí a última entre Santa Cruz e Bahia. Fala, Antônio. Rapaz, eu vou ficar em cima do muro na 4ª posição, não. Eu vou com você. Botafogo, não nessa ordem, mas eu vou. Botafogo, Vitória, Paysandu e Santa Cruz. Por que o Santa Cruz? Pelo embalo que o time pegou, pelo time que tá encaixado, vai jogar muito em casa, tem o apoio do seu torcedor, bota o Santa Cruz na primeira divisão. E o do grupo dos rebaixados, eu boto Mojimirim, que é o lanterna da competição, tem 22 pontos apenas. O ABC, que eu vejo o caminho de volta muito difícil. Infelizmente, o Ceará, e eu arrisco. Boto o Bragantino também nesse meio. Bragantino? O Bragantino tá muito em cima, não? Bragantino não, desculpa, o Macaé. O Macaé, certo. Macaé, Boa Esporte pra você se livra. O Boa Esporte? O Boa Esporte se livra pra mim. Se livra. Já eu acho que os rebaixados serão o Boa Esporte, o Ceará, infelizmente, o ABC também, infelizmente, e o Mojimirim, que já está praticamente rebaixado aí.
Pra fechar, eu quero dar minha opinião, os que sobem e os que descem. O Botafogo pra mim já tá na Série A, o Vitória também sobe, o Santa Cruz sobe, e a quarta colocação, meus amigos, eu acho que é do Bahia. Agora, o Z4 permanece dessa maneira. Do jeito que está, né? Do jeito que está. Ceará, Boa Esporte, ABC e Mojimirim. Só pra fechar mesmo a questão é que, como o nosso querido João Vitor falou, a quarta posição tá extremamente indefinida do G4. Eu boto Santa Cruz pelo momento, porque o Bahia vem de muitos empates, como a gente falou. E o Z4 é uma briga de faca cega, viu? Porque você tem um Boa Esporte que não vem bem, enfim, é complicado mesmo. Meus amigos, muito obrigado. Terminamos mais um podcast dos Cangaceiros da Bola, agradecendo ao apoio de sempre da Universidade Católica de Pernambuco, ao professor Vladimir Salvador e ao nosso amigo técnico de som Marcos Cavalcante. Cangaceiro.